Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Saúde e paz para vocês, ó. Um beijo no coração. Gente, eu vou estar voltando pro meu canal, fazendo meus vídeos, falando sobre o que eu sempre falei. Mas, por enquanto, eu vou contar algumas coisas que aconteceu comigo durante esse tempo que eu estive fora da plataforma. Momentos bons, momentos ruins, né, que eu vivi. Eu não sei por onde começar, são tantas coisas que aconteceram, são tantas coisas que eu vivi, mas deixa eu ver, eu vou começar pela a hora que eu me levantei, vamos dizer assim, quando estava tudo muito ruim, quando já não estava cabendo mais nada em mim, quando essa casa começou a me sufocar, e eu achava que eu não era merecedora de um montão de coisa, porque a gente magoar as pessoas é muito ruim, muito ruim. Então eu tinha dores de alma, sabe? Dor de almas. E no início eu liguei para algumas pessoas, eu ofereci o meu canal. As pessoas que ofereciam o meu canal disseram que não, você tem que continuar, o canal é seu. Mesmo que você pare por algum tempo, dê um tempo daqui, mas o canal é seu, é uma conquista sua. Teve uma pessoa que me disse uma coisa muito interessante, que, querendo ou não, eu ajudava muitas pessoas, eu ajudava muitas mãezinhas, eu ajudava muitas mulheres. Eu conto fatos de abusos de crianças e de mulheres e digo o que eu sinto com aquilo, sabe? Então, eu acho que quando acontece algo assim, que a sociedade parece que já está acostumando, sabe? E alguém fala sobre aquilo e ela já viveu aquilo, sabe? Se torna algo tão... Ai, gente, a gente fala com alma, com propriedade, porque a gente sabe que a gente está falando. Só sabe dizer o dedo que está doendo alguém que já tropeçou numa pedra, né? Então, vamos dizer assim. Então, quando eu resolvi que eu não ia mais mexer na internet, eu ia me afastar da internet, o que aconteceu? Eu fui trabalhar, arrumei um emprego fechado, larguei todos os meus picos e fui trabalhar. Eu fui trabalhar numa empresa aqui da minha cidade, chama Belgo Mineiro. Então lá eu distraía muito, sabe? Me distraía bastante. Arrumei amigas, mulheres boas, mulheres muito boas. Não, como amo elas. Mas durante 8 meses que eu tive lá, eu comecei a sentir algumas dores que eu já tinha, né? Não sei se vocês lembram, eu tinha dito que eu tinha sido diagnosticado com fibromialgia. Então, eu comecei a sentir muitas dores e a empresa, ela fornece um convênio médico. E eu comecei a fazer alguns exames para ver porque eu sentia aquelas dores e tal. Aí foi realmente, né, o reumatologista falou que eu tinha realmente fibromialgia. Só que eu tenho um problema nesse ombro. Tem muito tempo que eu tenho esse problema no ombro. E quando eu trabalho muito, ele incha, mas incha assim, das pessoas verem de longe, se eu tiver de camiseta. Então, a mão também começou a doer muito mesmo. E eu comecei a consultar. Aqui minha mãozinha, gente. Comecei a consultar e o médico, fui passando de médico em médico até que um me pediu que fizesse um exame, porque as minhas dores na mão, assim, eu trabalhava o dia inteiro, numa boa. Chegava em casa, arrumava
a casa, a jantinha dos meus meninos e tudo, mas quando eu deitava na cama, a minha mão doía como se fosse contração de tanta dor que eu sentia. Aí o médico começou a me passar um remédio, um levezinho, né? Foi levezinho, porque ele não fez muito efeito por muito tempo. Aí eu passei de novo no médico, ele pegou e me deu um outro que tem um pouquinho de morfina. É esse que eu venho tomando. Esse e um outro que eu venho tomando para as dores, né? Dores imensas, imensas mesmo, sabe? Então, nas consultas e tudo, ficou falando, o pessoal, os médicos disseram que eu ia ter que operar a mão. E tinha uma divergência entre os médicos que me consultavam, sabe? Eu não sei se é porque cada um quer receber aquela consulta, aquela cirurgia. Eu sei que eu comecei a não agradar, sabe? Eu ia num e ele falava mal do outro, eu falei, não tá legal, não tá querendo cuidar do ser humano, sabe? Então, eu fui pro SUS. Aí me mandaram pro hospital aqui perto, ele chama Sara Kubitschek, é um hospital ortopedista, muito bom, nossa, muito bom mesmo. E aí eu fiz as consultas, já tinha, né, os exames que eu tinha feito, e o médico que me atendeu virou para mim e falou assim, olha, eu vou cuidar dessa mão, porque lá você tem as prioridades, e eu tô com problema na coxa, no ombro e na mão. Então eu dei prioridade para a mão, porque é o que eu sinto mais dor. E quando eu consultei com o médico, assim, é um cirurgião de mão, um de ombro e o outro de coxa. Cada um é assim que funciona, eu não sabia. Eu fui no cirurgião geral e ele falou, não, você tem que afastar do seu trabalho porque você, o trabalho está te fazendo mal. Eu falei, não, mas doutor, eu gosto de trabalhar, eu estou me sentindo muito bem. Ele me disse assim, sabe, secamente, como você pode se sentir bem com algo que está te matando? Eu olhei e falei, nossa, mas é o que eu fiz a minha vida toda. Eu amo ser faxineira, sabe? Eu amo pegar uma coisa bem bagunçada e arrumar aquilo e olhar para trás e ver que tá lindo. Eu gosto disso, não sei, mas eu gosto. Gosto de mudar as coisas de lugares, eu gosto de enfeitar, de decorar, eu gosto muito disso, eu me sinto bem fazendo isso. E ele disse para mim que eu estava me matando. Então, a partir daí eu fui para esse médico do Sara, ele pegou e falou para mim assim que eu estava muito nervosa no dia, confesso que eu estava. Eu estava acompanhada pelo meu filho mais novo, e ele viu que eu estava muito nervosa, sabe? E o médico falou assim, olha, primeiramente, para a senhora fazer a cirurgia que a senhora tem que fazer, a senhora vai ter que fazer um acompanhamento médico, porque a senhora está muito ansiosa. A senhora está tensa, a senhora está nervosa, e se a senhora não tiver o psicológico, o emocional equilibrado, a senhora não vai conseguir fazer essa cirurgia, porque essa cirurgia as que eu vou fazer mexe com os nervos, os músculos, então meu emocional tem que estar legal. Aí comecei a passar pela psicóloga lá e ela pediu que eu tivesse acompanhamento com as minhas que eu já tenho, né? Então, eu venho fazendo acompanhamento psicológico, graças a Deus que eu tenho feito esses acompanhamentos, sabe? Eu descobri tantas coisas sobre mim, eu descobri que a dor dói até que uma hora ela passa. Às vezes ela demora a passar, às vezes ela, né? Mas a dor da alma é muito difícil de ser curada, muito difícil. Então, eu sei que, assim, Deus foi encaminhando as coisas, sabe? O meu psicológico, o meu emocional, para mim ver que, é só uma cirurgia, é só coisas do corpo que eu vou ter que fazer. E eu equilibrei nessas coisas, nesses aspectos, eu equilibrei, sabe, bastante.
Então eu pensei comigo, eu não vou me assustar com nada. Não vou fazer as cirurgias e não vou me assustar com nada. Então eu dei entrada no INSS para afastar e o médico do INSS aprovou o meu afastamento. Só que logo depois, esse médico do Sara me pediu que eu fosse num oncologista, porque lá é só ortopedia mesmo, não tem cirurgião oncológico, é isso mesmo. Então que eu fosse num oncologista. Aí eu voltei para a Unimed e consultei com uma médica lá. Ela, me consultando, ela já estava ali conversando com outro profissional, mandando umas mensagens e tal. E eles têm muito assim lá dentro de indicar um médico, de indicar o lugar que você vai fazer o exame. Teve um médico que ele exigiu que os meus exames fossem feitos com um doutor, que era só aquele doutor que podia fazer o exame, sabe? Aí eu fiquei olhando durante a consulta, ela ali fazendo já um contato com o cirurgião para fazer a cirurgia, e eu do ombro, né? Aí eu pensei, ai, tem alguma coisa errada. Gente, como que os médicos, eles, não, como não é geral, né? Em todos os aspectos de vida, tem pessoas que não têm carinho nem amor por pessoas, ou talvez pela sua profissão. Então, ali quando eu saí do consultório, ela já tinha marcado para mim um cirurgião oncológico. E eu tinha no mesmo lugar marcado uma consulta, aí já era paga, sabe? Com o reumatologista, porque eu tinha que pegar como é que fala? Um relatório da minha fibromialgia para levar para o INSS. Aí eu fui nesse médico, nessa clínica. Chegando lá, eu paguei a consulta, consultei com ele olhou todos os meus exames e tudo e me deu o relatório. Quando eu já estava saindo, eu olhei na secretária, com a secretária lá, se tinha um cirurgião oncológico. Porque eu achei que a médica da Unimed estava fazendo uma venda casada da minha vida, sabe? Mal saber eu que ia acontecer uma coisa bem pior. Aí ela falou que tinha, eu paguei a consulta e rapidinho o médico me atendeu. Quando eu entrei no consultório, com aqueles que eu já estava carregando, gente, malas de exame, sabe? Aí ele pediu a minha. O que eu fiz, eu esqueci agora falar o nome, mas eu vou lembrar. Um que a gente entra dentro da máquina, ressonância magnética. Ele me pediu a minha ressonância. Aí eu dei ele a minha o coisa lá. Ele só levantou as chapas, olhou assim e já disse para mim, olha, deixa eu te falar, você vai ter que tirar isso do seu ombro, porque o que você tem é um câncer maligno e precisa ser tirado. Assim, desse jeito, na lata. Aí eu sentei, eu me assustei, gente, me assustei, não sabe que não sentimento nenhum, não tive sentimento nenhum. Então ali ele me sentou do lado dele e me mostrou ali no computador como era a cirurgia, como era tudo, e foi mostrando e tal, e que a gente vai tirar isso, a gente vai tirar aquilo, a gente vai fazer desse e daquele jeito. E eu pensei comigo, falei, meu Deus, como que esse homem está me mostrando tantas coisas assim? Aí eu peguei e falei com ele, ô doutor, deixa eu falar com o senhor não pode falar essas coisas comigo assim, desse jeito. Aí ele falou assim, eu ia completar, né, porque... Aí ele falou, não, eu já vi aqui o que você tem. Aí eu falei assim, não, eu tô falando do meu emocional. Aí ele falou assim, não, eu já vi. É por isso que eu tô sendo seco com você. Porque tem que ser seco com essas pessoas, tem que falar assim com essas pessoas. Para elas entenderem que elas estão doentes e elas podem morrer. Aí eu olhei para ele e falei, tá, tudo bem.
eu vou ligar para minha filha, o senhor conversa com ela, diz para ela o que o senhor está falando para mim, e aí a gente vai resolver, conversar o resto das coisas. Aí ele falou assim, eu não posso falar nada com filha sua pelo telefone. Eu só posso fazer a sua cirurgia em tal hospital e é 9.000 e essa cirurgia não era para hoje, era para ontem. Eu olhei, despedi dele, falei que eu ia ver, né, primeiro com meus filhos, e desci as escadas e, assim, me deu um instinto, eu liguei para minha filha. Eu falei, Cleice Marley, o médico disse para mim que eu tô com câncer e é maligno no ombro e que eu preciso de tirar e que ele cobra 9.000. Aí ela pegou e falou assim, mãe, eu falei, mas eu vou fazer o seguinte, eu tenho direito ao retorno, né? Porque quando você paga, você tem 15 dias por retorno. Eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar o retorno aqui com a menina e você vem junto comigo pra gente viver essa cirurgia. E quando eu cheguei em casa, eu liguei para outra menina minha, né, que também estava me acompanhando. Eles todos, mas elas duas é assim, a que eu mais me abro sobre o que os médicos dizem. Aí eu liguei para ela se assustou muito, mas eu já liguei de vídeo, sabe? Para falar, não, tô bem, tô legal, não tô nervosa, não tô tirando a calcinha pela cabeça, para mostrar que eu tava legal. E que aquilo não tinha me abalado, realmente não me abalou, não me abalou. Mas a palavra câncer é muito, muito forte, né? Aí, no outro dia, eu acordei de madrugada, né? Fiz as minhas orações e tal. E eu falei, agora eu tenho que comunicar com o resto dos meus filhos o que o médico me disse. E preparei um texto, escrevi aquele texto. E foi o texto mais difícil da minha vida. Eu escrevo tanto, mas foi o texto mais difícil que eu já escrevi na minha vida, sabe? Porque eu não sabia como que eles iam reagir à palavra câncer. E acabei de escrever aquele texto e amanheceu, eu enviei. Levantei e fui para o posto de saúde. Eu falei, eu vou conversar com a médica que me consulta no meu posto, sempre me consultou, a clínica geral. Quando eu cheguei lá, eu fui, né, atendida e tal, aí eu peguei e falei com ela, doutora, deixa eu falar com a senhora, o médico disse isso para mim, que é desse jeito. Ela olhou os papéis, olhou para mim e falou assim, como eu sinto vergonha, assim, que ela disse, de certos profissionais. Eu falei, por quê, doutora? Aí ela falou assim, não é assim que se faz. E não é desse jeito que age. Mas eu vou resolver isso para você. Aí ela pegou, me deu o relatório, escrevi uns papel lá, tá? E já colocou na rede, né, para mim entrar para uma consulta com um clínico oncológico e me deu também um papel para me levar na Secretaria da Saúde. Eu cheguei em casa, chamei a Manuela, nós pegamos o carro e fomos. Cheguei lá, deixei o papel, beleza. E passou os dias. Não, minto. Eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, eu já cheguei brava, mas muito brava. Gente, vocês imaginam uma pessoa brava. Eu estava muito zangada. É estranho, é muito estranho, né? Você já sabe que você está com câncer e você se sente serena. Mas quando você sabe que a pessoa te enganou, te usou, te fez os seus filhos sofrer, porque meus filhos sofreram. Meus meninos choraram, meus irmãos ligou, meu irmão mais novo ligou para mim de vídeo que ele deitou no chão chorando, sabe? E eu serena acalmando todo mundo. E eu descobri que aquele médico tinha sido mais um canalha, sabe? Aí eu cheguei brava dentro de casa. Cheguei muito brava.
E quando eu cheguei, Manuel estava aqui, eu peguei, já fui falando com ele, e aí alguém bateu no portão, um dos meus irmãos que veio até a mim para saber o que realmente estava acontecendo, porque eles assustaram muito, e eu disse para ele, eu fui enganada. Eu fui enganada. Aquele filho de uma mãe fez tudo isso com vocês. E eu sentia raiva daquele homem, mas uma raiva, gente, que eu queria, sabe? Pode me machucar, eu acho que eu aguento. Eu aguento mesmo, acho que eu aguento mesmo. Eu já acostumei a ser machucada. Mas se mexer com meus filhos, meus irmãos, sabe? Me dói tanto, mas eu chorei. Aí eu chorei. Chorei muito, muito. E ali eu entrei em crise, e eles me pegaram e me levaram de novo para o hospital. E eu tive que passar pela minha psiquiatra, minha psicóloga. E ali eu conversei muito com ela, muito. Chorei, 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 chorei. E ela disse para os meninos me medicar, e eu fui medicada e eu dormi. Pronto, dormi. Aí eu voltei depois, na terça-feira seguinte, eu voltei nesse médico com a minha filha. Aí, mas eu já tinha ido, né, na secretaria e tudo. Isso foi muito rápido, foi uma semana. Isso aconteceu numa semana. Aí eu acho que eu consultei com ele na quarta-feira. Na quinta-feira eu dei a notícia para meus filhos, né, minha família. E ainda pedi que não contasse minha mãe, graças a Deus. E eu fui na sexta, na médica, da minha médica, né? E na sexta mesmo a gente já foi lá na Secretaria da Saúde, da Saúde, e deixamos o papel lá. E na terça-feira eu tinha consulta com esse médico que me deu um câncer. Aí eu fui com a minha menina, e ela estava assim, sabe, muito amuada. Eu via ela dirigindo assim, sabe? Eu olhava para ela, eu via que ela queria ver se quem estava certo, se era o médico do SUS, ou o médico da Unimed, ou o médico que eu paguei. Eu vi que ela estava, assim, desolada, eu acho, sabe? Quando nós chegamos no consultório, nós sentamos, antes de entrar no consultório, o médico estava lá para atender como urologista, e é o médico que cuida de idosos, eu esqueci o nome como que chama. Eu sei que era cirurgia para útero, para próstata, para estômago e para o meu braço. Aí eu falei, peraí, mas todas as vezes que eu fui em todos os médicos, cada um falou para mim que cada médico tinha uma especialidade, e ele tem isso tudo. Porque eu fui no cirurgião geral, ele disse para mim que não era da alçada dele. Eu já vi que realmente o cara era um canalha, sabe? Aí as pessoas foram entrando, teve um rapaz que saiu com umas receitas, eu falei, meu Deus do céu, como esse homem é mau. E ainda receita as coisas para os outros tomar. Aí eu peguei e falei, não, ele vai me pagar, ele vai me pagar. Aí eu disse para minha filha, eu falei, eu vou xingar esse homem. Ele falou, a minha filha falou, não, mãe, a senhora não vai xingar, a senhora não vai fazer barraco, a senhora não vai fazer nada. Nós vamos ouvi-lo, nós viemos aqui para ouvi-lo. Tá bom? Eu falei, então tá. Aí entramos pro consultório e ele começou a explicar para minha filha que realmente eu ia ter que operar, que ele ia fazer a cirurgia, que ele ia tirar tudo e que não ia ficar nada, e que ele fazia pela Unimed, porque ele viu que eu tinha os papéis, né, da Unimed, e que era no tal do hospital. Aí eu peguei e falei, mas esse hospital não é hospital de criança? Ele falou assim, não, eu consigo uma sala lá. Consigo uma sala lá. Aí minha filha falou assim, mas doutor, deixa eu te perguntar. Como que o senhor fala que ela tem um câncer maligno sem fazer uma biópsia? Ele falou assim, não, se você quiser, vai ser eu faço a biópsia também. Mas vai ser mais doloroso, vai ser uma coisa desnecessária, vai ser 2 gastos, vai ser isso, vai ser aquilo. Que eu vou ter que tirar, que vai ter que examinar, vai ter que levar para uma lâmina, que vai ter... E foi aquela coisa, sabe? E eu olhando para ele, eu falei, nossa, como as pessoas que gostam de mentir
que gosta de dinheiro. Dinheiro, gente, não gosta do serviço, não tem amor à profissão. É como se ele fosse um negociador, sabe? Porque até camelô, acho que tem mais dignidade. Aí minha filha falou assim, então tá. E aí essa biópsia? Aí eu falei, Gleice, eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada. Ela falou assim, o quê? Eu falei, não, não vou fazer nada. Eu vim aqui para pegar um relatório. Eu preciso de um relatório e ele, na primeira vez, ele não quis me dar o relatório. Só que aí eu li no contrato lá do coisa que eu paguei que eu tinha direito a esse relatório. Eu falei, eu quero um relatório. Aí ele pegou e falou assim, não, se você quiser um relatório, eu vou te dar, então. Mas você quer um relatório? Eu falei, é o relatório que eu quero. Aí ele começou a falar, a filha Cleice, eu falei, não, eu quero um relatório meu, com meu nome, para mim. Aí ele pegou e fez um relatório meia boca. Nossa, que relatório nojento. E tá. Quando acabou, aí ele já voltou logo para minha filha e falou assim, e aí, quando é que a gente vai fazer a biópsia? Eu falei assim, não, a gente não vai fazer a biópsia. Aí ele falou assim, mas você precisa de cuidar. Eu falei, não, a gente não vai fazer a biópsia, porque eu já vou consultar. Eu já consegui uma consulta. A minha filha me olhou e falou, o quê, mãe? Eu falei assim, eu já consegui uma consulta, porque na terça-feira de manhã, antes de eu ir para lá, o meu filho, né, o Emanuel já tinha, que foi na Secretaria da Saúde, tinha recebido um telefonema que eu já tinha sido encaixado num hospital aqui de Belo Horizonte. Chama Luxemburgo, Mário Pena. E a consulta já ia acontecer, sabe? Aí eu falei, não, eu já não quero fazer com ele. Aí ele falou assim, olha, a senhora pode até tentar fazer pelo SUS. Mas se a senhora tentar fazer pelo SUS, a senhora vai ficar mais ou menos um ano e pouco numa fila, vai demorar mais uns 3 meses para chamar a senhora, vai demorar mais isso, mais aquilo. Aí eu falei assim, olha, eu não estou ficando no SUS, eu estou dizendo para o senhor que eu já vou consultar, eu já consegui o médico. Aí ele é muito canalha, gente, canalha demais. Aí ele virou para minha filha e falou assim, olha, ela pode fazer tudo pelo SUS. Só que quando o SUS descobrir que ela tem Unimed, o SUS vai cobrar. Eu olhei para ele e falei, você não vale nada, vamos embora, minha filha. Minha menina saiu chorando. Eu achava que ela estava com raiva do médico. Aí ela pegou, quando a gente entrou no carro, ela baixou os vidros e baixou a cabeça assim no volante e falou assim, mãe, por que a senhora não me falou que a senhora já tinha um médico? Eu falei, não, eu queria que você visse, para ver como que o ser humano está deixando de ser humano. Tudo é dinheiro, sabe? Aí ela falou assim, mãe, mas a senhora vai fazer pelo SUS e a senhora vai pagar? Eu falei, não existe isso não, Cleice Marley. Ele falou, mãe, eu falei, não existe. Aí eu falei com ela, vamos comigo na secretaria pegar o papel, porque eu tinha que pegar o papel para mim para o outro hospital, encaminhamento. Aí cheguei com ela na secretaria, fui atendida rapidamente também. Aí a moça me explicou tudo, e eu tinha contado para a moça, né, o que o outro médico tinha feito comigo, lá da Secretaria da Saúde. Aí ela conversando, eu falei assim, doutora, eu voltei no médico, e ele fez a mesma coisa, e ele ainda fez pior com a moça. Eu falei, né, doutora, com a moça. Falei, ele disse para minha filha assim que eu vou fazer tudo pelo SUS, mas como eu tenho a Unimed, depois a Unimed vai cobrar a minha cirurgia. A moça ficou muito brava, porque minha filha estava acreditando ainda naquilo, sabe? Ela falou assim, não, você vai fazer pelo SUS, é o SUS e pronto, não tem nada disso. Aí, tá, eu peguei e fui para consulta, né? No dia da consulta lá no Luxemburgo, meu irmão mais novo estava assim, todo apavorado, a família ficou apavorada, né? Que todo mundo queria saber realmente o que era, o que ia acontecer comigo, se ia talvez até decepar meu braço, né? Coitado dos meus crochês, ainda mais agora que eu vou ter mais 2 netos, eu não fiz nada para nenhum dos dois.
minha mão não tá deixando eu fazer muita coisa. Mas voltando ao assunto. Aí meu irmão veio, me pegou, meu filho mais novo também quis acompanhar, nós fomos. Chegamos lá, ele nos atendeu e falou assim, ó, vocês podem almoçar, que vai demorar um pouquinho, e voltem aqui. Aí, como é perto do trabalho da minha filha, nós pegamos a minha filha e fomos nós 4, almoçamos e tal, e voltamos para o hospital. E tava tô de boa, graças a Deus. Aí entramos para consultar com um especialista, os caras, sabe? Porque lá são os caras mesmo. Todos eles são médicos só de câncer. Todo o hospital é do câncer. Aí, quando eu entreguei meus papéis para ele e tal, eu falei assim, agora eu vou levar uma lapada. Vou levar uma lapada, vamos segurar aqui. Aí ele olhou tal e já foi no computador, escreveu umas coisas que tinha que escrever e tal, etc. Gente, a consulta demorou 5 minutos. Aí ele olhou para mim e falou assim, você quer tirar isso, né, minha filha? Eu falei, é preciso, né, doutor? Ele falou, não, é preciso, nós vamos tirar, pronto. Nós só vamos tirar, pronto. Você vai fazer esses exames aqui, que é os pré-operatórios, e nós vamos tirar. Eu olhei pro meu irmão olhou para mim e a gente saiu. Gente, como é uma pessoa que sabe, como é uma pessoa que estuda para ser médico. Ele me assustou. Ele não falou nada, ele só disse para mim, é preciso tirar, então nós vamos tirar. E sabe aquela paz que eu senti quando o outro disse que eu ia morrer, não, arrancar quase o meu braço? É a mesma paz que eu estou sentindo até agora. Eu estou com sarcoma de 10 por 15 centímetros no ombro. Eu vou ter que fazer a cirurgia. Já fiz todos os meus pré-operatórios. Dia 18 eu volto lá agora para saber quando é a cirurgia. E estou em paz. Estou em paz. Aí depois que tirar, é que vai saber se é maligno ou não. Sabe? Mas e se fosse deixar de ser, eu não tô preocupada, não tô, gente, não tô sentindo nada na minha alma, nada, minha alma não está sentindo nada. Eu sinto outras dores, mas não dessa palavra câncer. Não faz diferença nenhuma. Os meninos redobraram, cuidado, aquela coisa, sabe? Mas eu vou contar alguns detalhes de algumas coisas que eles andam fazendo no próximo vídeo. Vocês vão morrer de rir. Eu acho que eles já gastavam muito tempo comigo, sabe? Mas eu agora tô... Tem hora que eu fico chata. Nossa, eu falo, gente, me deixa, eu só quero ficar quieta. Eu quero ler meus livros, eu quero ouvir minha música, eu quero... Não, gente, eu comprei tantos livros, li tantos livros, eu fiz tantas coisas desde quando eu tô afastada. Eu só não consegui fazer meus crochê, mas também tá bom, sabe? Eu vou contar outras coisas que andou acontecendo. Vocês vão morrer de rir de muitas histórias. Conheci um monte de cantores famosos. Eu não gostava de show. Mas é isso, é assunto pro próximo vídeo. Então fica aí, gente, mais uma vez, né? Um abuso médico que eu sofri. E se eu não tivesse a serenidade de ter Deus no coração, se eu não tivesse a oportunidade de ter pessoas que são anjos na minha vida, tanto os médicos como as enfermeiras do meu posto, quanto as minhas amigas da igreja, quanto as pessoas que me cercam, sabe? Pessoas que me conhecem, sabem como que eu sou. Todas. As minhas amigas que eu tenho mais de 30 anos, elas olharam para mim quando eu disse a notícia, eu disse de vídeo para que elas não se assustassem, sabe? Elas falaram que elas me sentiam serena. Diz elas que elas choraram depois que eu desliguei, sabe? Que não conseguia chorar enquanto eu estava conversando. Mas elas falaram assim, como que ela tá serena? Porque eu me desespero quando um filho meu tá doente, o Miguel, alguma coisa, eu fico louca. Mas eu consigo passar pelas essas dores.
Vou fazer a cirurgia da mão, síndrome do rótulo magno severo que eu tô, e da coxa, meroplasia, acho que chama, da coxa. Tem algumas cirurgias para fazer, mas tô bem, eu tô comendo, tô bebendo minha água, meu café, meu chá, perdi o sabor de tomar uma cerveja, não tem graça pra mim, mas não é agora, não, sabe? Um tempo atrás fui perdendo a graça de muita coisa. E eu vou contar mais coisas da minha vida até eu voltar pro rumo normal do canal, que é falar sobre crianças e mulheres que sofrem abuso. Eu sei que o vídeo ficou extenso, gente, mas é um ano de coisas, né? Então, acho que o resto da semana eu ainda vou contar algumas coisas. Vou tentar fazer uma capinha para esse vídeo, porque eu também não sei mais se eu sei fazer capinha de alguma coisa. Não sei se eu sei mexer no YouTube. Se eu não conseguir, eu mando, envio logo esse vídeo de uma vez, do jeito que tá, e ponho só um título aí, tá? O retorno. Beijo, gente, pra vocês, saúde, paz. E pra não deixar de ser Ronildo, ser mãe não é nada fácil. Mas Deus nos capacita. Graças a Deus, ó. Beijo, meus queridos. Fica com Deus. Saúde, paz.